Ele fundou o PT com Lula. Você proibir que um cara que está morando em outro país não possa ter uma página e publicar de lá. Inacreditável. Rapaz, eu não sei. O Brasil está chegando num grau tão grande de desordem institucional que eu não sei onde isso vai parar, não. Uhum. Esse negócio, assim, você vê algumas decisões que estão sendo tomadas, assim, frontalmente contra a liberdade de imprensa. E agora rompe o silêncio sobre Moraes. Poucos têm a coragem de falar. Menos ainda tem a história que ele carrega. Ele esteve lá desde o começo. Fundador do Partido dos Trabalhadores, amigo e aliado de Lula nos tempos em que o poder era só um sonho distante. Foi candidato à presidência da República, governador, radialista e articulador político de peso na eleição que levou Lula ao Planalto em 2002. Seu nome, Antony Garotinho. Agora, anos depois, fora dos palácios e longe dos holofotes do poder, Garotinho reaparece, não para fazer campanha, mas para falar o que ninguém ousa dizer. Em entrevista ao Geral Pod, ele fez um alerta sério, delicado, como ele mesmo disse, sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E o silêncio na sala foi imediato. O que Garotinho sabe? O que ele viu nos bastidores do poder e por que justamente agora decidiu falar? Ele não citou apenas o nome de Moraes. Ele descreveu um cenário sombrio onde decisões do Supremo estariam, segundo ele, passando por cima da Constituição. Uma fala que pode custar caro, mas que também pode mudar os rumos da discussão sobre o STF no Brasil. E quando um ex-candidato à presidência, ex-governador e ex-aliado de Lula diz que a situação é perigosa, é porque alguma coisa está fora do lugar. Se você não confia mais no que vê na TV, se acha que tem algo errado nesse sistema, então já deixa o like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo. Você confia no STF? Essa entrevista do ex-governador Antony Garotinho a esse podcast, que eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do podcast, porque eu acho que é uma entrevista interessante, porque Antony Garotinho é um personagem da política brasileira, é um cara que já foi candidato à presidência da República, que ajudou Lula a ser eleito pela primeira vez presidente da República. Vamos lembrar que lá em 2020 e 2002, o próprio Antony Garotinho ficou à frente do Ciro Gomes. Ele teve mais de 17% dos votos e apoiou Lula no segundo turno contra José Serra. Ele deu uma entrevista falando, inclusive, que anda com seguranças armados porque está sendo ameaçado de morte, que sua morte interessaria a muitas pessoas. Fez revelações bombásticas sobre os bastidores da política e falou um assunto que vem viralizando, repercutindo muito, sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo o Antony Garotinho, olha só, até o Antony Garotinho falando que as ações do ministro Alexandre de Moraes são inconstitucionais, lembrando que ele já foi ex-governador, ex-deputado, ele também é jornalista. Eu vou deixar aqui a entrevista completa para vocês no link da descrição. Vamos analisar agora. Rapaz, eu não sei. O Brasil está chegando num grau tão grande de desordem institucional que eu não sei onde isso vai parar, não. Uhum. Esse negócio, assim, você vê algumas decisões que estão sendo tomadas, assim, frontalmente contra a liberdade de imprensa. Você proibir, não estou fazendo aqui papel de advogado de defesa, estou me comportando aqui como jornalista. Você proibir que um cara que está morando em outro país não possa ter uma página e publicar de lá. Inacreditável. O cara está sob a jurisdição dos Estados Unidos. Alan dos Santos está lá. Ele não pode. Você vê que a decisão da Corte Brasileira foi tão doida que o Tribunal da Espanha... Olha, a Espanha é governada pelo Partido Socialista Operário Espanhol. Partido Socialista. Uhum. O primeiro-ministro da Espanha é amigo do Lula. Meteu 3-0 contra o pedido da Suprema Corte Brasileira para extraditar o Eustáquio. Sim. Oswaldo Eustáquio. Queria ser extraditado para ser preso no Brasil. Então, assim, as arbitrariedades é muito grande. Estão sendo
têm sido enormes. E essa questão do Moraes, essa repercussão do nome do Moraes, chega no momento que o governo brasileiro recebeu uma carta dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, criticando a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Então você via que parte da imprensa dizia, não, mas a suspensão das Big Techs no Brasil foi porque não tinha representantes legais, foi porque não respeitaram a legislação brasileira. Aí o Caio Junqueira, que é necessário dar o parabéns para o Caio Junqueira, para a CNN, para os jornalistas do Metrópolis também, que vem fazendo uma análise assim, muito legal, mostrando que a carta que a CNN teve acesso mostra muito claro que o governo americano fala, sobre a questão aí do país no Brasil, a gente não tem nada para falar, é a lei brasileira. Mas no momento em que o ministro tentou interferir, segundo a própria carta que foi lida aí pelo jornalista da CNN, o ministro tentou interferir dentro da legislação brasileira, da legislação americana, na verdade, tentou interferir lá. Então, assim, na verdade, foi o Alexandre de Moraes que foi para cima dos Estados Unidos para tentar interferir no país. Que isso aí, claro, que seria o que muitos juristas classificam como uma intromissão no país, né? Então você vê parte da imprensa amiga do governo, do STF, não falando sobre isso, e uma outra parte da imprensa que é necessário dar os parabéns, como a CNN, mostrando a carta que o governo americano mandou ao Moraes, na verdade que foi ele que fez besteira e que se intrometeu lá nos Estados Unidos, e que sim é uma questão de soberania, não os Estados Unidos contra a soberania do Brasil, mas o Alexandre de Moraes indo contra a soberania dos Estados Unidos. Então, assim, no momento em que cada vez mais a pressão contra o STF se torna cada vez maior. Vamos traduzir, a magnífica. Isso. Né? Traduzindo para o português, o pessoal poder entender. O que é a lei magnífica? Dá aos Estados Unidos o poder de sancionar qualquer pessoa no mundo que esteja prejudicando os interesses americanos, ou que esteja agindo contra os direitos humanos ou contra a emenda número 1 dos Estados Unidos. A Constituição americana é pequenininha e a emenda número 1 é aquela que garante liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade política. Ou seja, é a emenda número 1. Então, quando um cidadão que está em solo americano, numa plataforma americana, é proibido por alguém do Brasil, um juiz brasileiro, de proibir dele publicar, ele está sujeito à lei magnífica. Isso aí. E o que essa lei pode fazer? Pode fazer, por exemplo, que o Alexandre de Moraes não possa mais ter cartão de crédito. Isso aí. Que circule, que tenha bandeira, todos. Que circule nos Estados Unidos. Todos têm. Não vai poder ter conta bancária, porque todos os bancos que derem crédito ou conta a ele não poderão fazer o processamento porque você sabe que tem um sistema internacional chamado SWIFT, né? Onde todas as contas bancárias acabam passando por esse sistema. Ou seja, é uma punição muito severa. A primeira coisa que o banco vai fazer é excluir aquele cara. Não. Aí ele não pode ter cartão de crédito e não pode ter conta bancária. Aí vem a segunda, que pode ser aplicada conjuntamente com essas duas, mas que depende da gravidade. E pelo que falou ontem o secretário de Estado americano, Marco Rubio, ele diz que a situação é muito grave. A segunda é proibir entrar nos Estados Unidos. Ou seja, caça o passaporte dele, não vai ter mais visto americano. E de familiares. Dele e de familiares até segundo grau. Ou seja, o cara é ministro da Suprema Corte do país. Eu até acho que assim, o governo brasileiro tinha que se posicionar em relação a isso, mas o governo brasileiro vai se posicionar para defender o que é ilegal? A entrevista que ele deu foi ao podcast Geral Pode. Foi uma entrevista que repercutiu muito, porque ele falou basicamente sobre tudo. Falou sobre o atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou sobre a eleição na CBF, os bastidores. Assim, ele soltou o verbo, não estou aqui criando juízo de valor se é verdade ou não, mas ele é um cara que conhece os bastidores da política. Tem até uma matéria aqui da Globo, do G1, mostrando o histórico, que Garotinho já foi preso aí várias vezes, né? Eu não estou entrando no mérito aqui se ele foi preso da maneira correta ou incorreta, mas é um cara que tem um histórico
dentro da política brasileira, política mesmo, quando a gente fala da política, o grosso da política brasileira. Então, assim, quando ele vem a público para falar sobre isso, é interessante para sabermos como é que funciona como eu posso dizer, as coligações, os interesses que funcionam, a gente sabe nos bastidores da política do brasileiro e principalmente do Rio de Janeiro, que é uma política assim que envolve tudo de pior que nós possamos imaginar.